Estamos em contato, como sempre, aqui às sextas-feiras, com o professor Pedro Luiz Costes, que é professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor Pedro, o que é bandeira branca? Então, a gente está acostumado a ouvir, né, falar em bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2, e agora surge a bandeira branca. Né? Bom, a bandeira branca foi uma iniciativa da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi aprovada em setembro e que prevê tarifas diferenciadas conforme o horário de consumo. Então, vou citar um exemplo, não precisa ser necessariamente assim, mas o consumidor que utilizar energia elétrica entre as 17 e 22 horas, ele pagaria uma tarifa maior pelo uso da energia elétrica. E fora desse horário, o preço seria mais baixo. Então, a ideia é promover uma redução de consumo durante o chamado horário de pico. Então, normalmente, esse horário de pico, ele ocorre no final da tarde, no início da noite, quando muitas empresas ainda continuam trabalhando, muitas pessoas já estão chegando em casa, né, vão utilizar o chuveiro elétrico, utilizar outros equipamentos, então o consumo começa a subir e a iluminação pública é acionada. Uma forma de reduzir esse consumo no horário de pico, por exemplo, é o horário de verão, porque ele retarda a utilização da iluminação pública em 1 hora. E há outras formas que já vêm sendo aplicadas. Uma delas, por exemplo, junto à indústria, torna a tarifa mais cara exatamente nesse horário, no final da tarde e início da noite. Então, as indústrias normalmente pagam mais caro caso utilizem mais intensivamente energia elétrica nesse horário. Então, elas acabam se programando para que esse uso ele seja feito fora do chamado horário de pico. Então, elas programam a produção para fora desse horário para realmente pegar uma tarifa mais baixa. E isso agora essa opção está sendo repassada para os consumidores. Uhum. Então, o consumidor que desejar, ele vai poder optar por essa tarifa, de tal forma que ele possa programar o seu consumo, né? Então, se ele concentrar o seu consumo fora do horário de pico, ele poderá... ele vai pagar menos. Vai pagar menos, né? E, como eu disse, não é uma coisa obrigatória, é uma opção. Quer dizer, o consumidor ele poderá decidir, né, com base nos parâmetros oferecidos pela distribuidora que o atende, se compensa ou não a adesão a esse novo modelo. Então, uma pessoa que realmente tem um consumo mais distribuído, né, que esse consumo ele não ocorra necessariamente no horário de pico, ela poderá optar por esse tipo de tarifa. Agora, aquele consumidor que realmente não tiver como controlar... não tem outro jeito, precisa, tem, por exemplo, um comércio, claro, que às vezes funciona mais intensivamente, né, no final da tarde, início da noite, ele poderá manter a tarifa no padrão atual. Quer dizer, ele vai aí oscilar entre bandeira vermelha, bandeira patamar 1, patamar 2, bandeira amarela, bandeira verde, mas mantém essa opção. Nesse primeiro momento, essa tarifa ela vai ser disponibilizada para aqueles consumidores que têm um consumo acima de 500 kWh por mês. Então, só para ter ideia, isso é o consumo de um pequeno comércio ou de uma família de classe média ou classe alta com 4 pessoas, pelo menos. Só para ter uma ideia. Sim. Mas essa informação já está disponível, obviamente, na conta de luz das pessoas. Então, quem tem o consumo médio acima de 500 kW poderá fazer essa opção agora a partir de janeiro. Depois, em 2019, isso cai para outro patamar, agora não me recordo se é 290 ou 250 kWh por mês, e a partir de 2020 vai ser aberto a todos os consumidores da chamada baixa tensão, que é o consumidor doméstico convencional. Padrão, tá? Agora, o consumidor ele vai poder optar, por quê? Esse horário de pico, ele vai ser definido em revisões efetuadas pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, periodicamente junto às distribuidoras. Então a distribuidora ela vai informar, olha, o meu horário de pico o meu período de pico é em tal horário, né? Começa com base, portanto, no comportamento no comportamento indústrias, famílias, dos consumidores. E é interessante acompanhar isso porque esse horário de pico
Tradicionalmente ele ocorria, né, como eu citei, das 17 às 21, 22 horas, mas ele tem mudado para o período da tarde pelo uso intensivo de ar-condicionado durante a primavera, durante o verão. Então pode ser que em determinada região o horário de pico ele tenha seja adotado por um determinado período do dia e em outra região por um período diferente. Dependendo do comportamento. Do comportamento dos consumidores. Então compensa aí, obviamente, quem está pensando em adotar buscar essa alternativa, verificar exatamente quando vai ser o horário de pico adotado e analisar o seu padrão de consumo para verificar se ele está adequado a essa nova proposta. E é interessante quando a gente fala, né, nessa opção, porque o consumidor ele é obrigado a repensar o seu padrão de consumo, coisa que a gente normalmente não faz, né? A gente vai consumindo e vê a conta, né, às vezes toma uma surpresa no final do mês com a conta um pouco mais alta, ou eventualmente uma conta um pouco mais baixa se a pessoa reduziu o consumo, mas em geral as pessoas não pensam a respeito do consumo. Para aderir a esse tipo de plano, a pessoa vai pensar, fala, olha, realmente eu tenho um consumo adequado a essa faixa ou não, como é que eu posso readequar o meu consumo para usufruir desse benefício e tal. Então, isso traz um benefício ambiental muito interessante, porque a nossa geração é majoritariamente hidrelétrica e também termoelétrica. A participação eólica ela vem crescendo, ela é responsável atualmente por mais de 50% da geração no Nordeste, mas em termos nacionais ela está um pouco acima de 10%. Então nós temos um uso muito hidrelétrico e muito termoelétrico que vem crescendo as termoelétricas em função do baixo nível de importantes reservatórios. Então sempre que a gente pensa em reduzir o consumo, a gente está preservando recursos naturais, no caso da água, a gente está utilizando menos a água, tá? E é uma questão fundamental para determinadas regiões, porque a gente está enfrentando períodos aí de seca prolongada, principalmente do centro-norte do país, e também evita ou reduz as emissões decorrentes do uso das termoelétricas. Então, além de fazer bem para o bolso, né, se repensar no consumo, ele faz bem para o meio ambiente, obviamente beneficiando a todos nós. Ou seja, muito bom. Dúvida, professor Pedro? Diga. Que é o seguinte, normalmente na conta já vem as bandeiras. Isso pode acontecer por determinação, porque a gente está falando aqui de uma possibilidade aberta para o consumidor estabelecer seu padrão de consumo e, portanto, no valor de sua conta. Agora o governo pode determinar, caiu, diminuiu o volume de chuvas, vai ter que usar mais termoelétrica, vai ficar mais cara. Como é que são essas bandeiras que o governo diz? Esse mês está na faixa tal, na faixa tal. Isso não significa, veja, essa nova opção, ela não significa que o preço oferecido ele será mantido de forma constante. Provavelmente ele vai oscilar também conforme as bandeiras, mas ele que é o que a gente vê nas contas hoje. Provavelmente. Então, se a gente estiver usando mais termoelétrica, realmente essa, vamos dizer, a bandeira branca, ela pode ser, eu acredito, possa ser majorada. Mas sempre, o interessante é que, na análise que a ANEEL faz, quando você tem o consumo fora da faixa de pico, a tarifa fica bem abaixo do que seria o usual. E quando você está com consumo na faixa de pico, né, no caso da bandeira branca, a tarifa fica bem superior ao usual. Então, se a pessoa consegue adequar o seu consumo para fora dessa faixa de pico, realmente ela vai conseguir, no final, uma conta de luz mais baixa. Agora, volto a dizer, provavelmente o valor dessa tarifa vai ser majorado ou reduzido conforme o uso das termoelétricas seja mais intenso ou menos intenso, porque é isso que encarece a nossa tarifa. E por fim, quer dizer, essa coisa de ter bandeiras na conta, isso veio para ficar? É uma coisa que... Não, isso veio porque o nosso sistema ele é muito dependente da condição climática. Então, quando os reservatórios estão em baixa e que é a energia mais barata, realmente aí se aumenta muito o uso das termoelétricas e isso faz com que o preço seja majorado, né? Porque a operação das termoelétricas é muito custosa. Então, é uma energia muito cara. Então, quanto mais energia a gente usa, né, como o país como um todo, se as hidrelétricas não conseguirem suprir essa demanda, a gente vai cair nas termoelétricas com um custo muito elevado e isso faz com que a tarifa suba. Então, essa ideia das bandeiras, lógico, não vou dizer que veio para ficar porque não dá para responder pelo que se passa no governo.
mas provavelmente ela vai ser mantida aí ao longo de muitos anos. Que é uma maneira de você tanto observar os fenômenos naturais, elevação, diminuição de chuvas, volume de água, e de um lado, e influenciar o comportamento do consumidor de outro. É um mecanismo... Na verdade, é uma corresponsabilização na medida em que você apresenta para o consumidor, fala, a situação hoje é essa, eu vou ser obrigado a elevar o preço da tarifa porque os mananciais não estão, os reservatórios não estão com um nível adequado, por exemplo. Muito bem, agora você já sabe o que é bandeira branca, né? Patamar 1, patamar 2. Muito bem, vamos ficar atentos, né? É importante que a gente tenha responsabilidade pelo comportamento como consumidor, com influência não só para o seu bolso, como explicou o professor Pedro, mas especialmente para o meio ambiente. Professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e do projeto, né, O Ambiente é Nosso Meio, canal no YouTube, que você também pode acompanhar todos os temas que aqui nós discutimos. Obrigada, professor. Bom dia a todos, um bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima.